Meus irmãos, para a exposição da palavra do nosso Deus neste dia, nós ouviremos a palavra de Deus a partir de Êxodo capítulo 20. Nós hoje começaremos a exposição de uma breve série nos 10 Mandamentos. Hoje eu farei apenas a exposição do prefácio dos 10 Mandamentos, que se encontram no primeiro e no segundo verso de Êxodo capítulo 20. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. A partir daqui nós ouviremos a exposição da palavra do nosso Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, nosso Deus, agora, ó Pai, nós abrimos a tua palavra para ouvir o Senhor falar. O Senhor falou diretamente com o seu povo, ali, ó Pai, no Sinai. O Senhor falou diretamente com o teu povo. O Senhor anunciou a tua vontade. O Senhor anunciou a tua lei. E nós aqui estamos como teu povo e queremos ouvir, Pai, o Senhor falar conosco. Queremos ouvir mais uma vez o Senhor falar. Fala, ó Deus, ao teu povo através da tua palavra. E usa-me, ó Deus, como instrumento do Senhor, a fim de que aqui, Pai, a tua palavra seja proclamada com fidelidade. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. E que através, ó Deus, da exposição deste prefácio, através da breve exposição deste prefácio, nós possamos entender a razão, o fundamento de observarmos com amor e com zelo toda a tua santa lei. Fala aos nossos corações, Pai. Que nada aqui, ó Deus, seja um obstáculo para ouvirmos a tua palavra que será anunciada. Mas, ó Deus, que nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o Senhor falar. É o que eu te oro, ó Pai. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante da lei do nosso Senhor. E nós temos nos nossos dias ouvido muitas pessoas falando sobre leis. Leis e muitas leis têm sido determinadas no mundo. Neste período de pandemia, várias leis foram determinadas e cada um que invente determinações para privar as pessoas de fazer alguma coisa, de impedir que vá até o supermercado, de impedir que vá à casa de familiares, de impedir que se reúna com amigos, de impedir, inclusive, que possam ir à casa do Senhor para adorar. Homens e muitos homens têm criado várias leis, muitas determinações e têm imposto isso sobre muitos homens. A imposição é grande de fato. Mas nós aqui, irmãos, estamos diante da lei de um Deus, Senhor, que é diferente dos homens deste mundo. Os homens fazem leis segundo quem eles são. Os homens fazem determinação segundo a impiedade, muitas vezes, do seu próprio coração. Mas aqui estamos diante da lei de um Deus que é perfeito, diante da lei de um Deus que é santo, e as suas prescrições são boas
e justas. Mas antes de ouvirmos a exposição e o que este nosso Deus tem a falar para nós através da sua lei, nós devemos considerar aqui o prefácio desta lei. Os nossos catecismos nos ensinam muito, e aqui me utilizarei bastante dele. Ele vai dizer que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos. Pergunta de número 100 do Catecismo Maior. Resposta: devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos próprios mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles para lhes dar maior força. Então, o prefácio dos 10 mandamentos, que se encontra no primeiro e no segundo versículo de Êxodo, capítulo 20, eles devem ser considerados por nós. E o prefácio, meus irmãos, como vocês observarão na exposição que faremos nesta manhã, ele é riquíssimo. Mas este, meus irmãos, é o prefácio, como foi dito, o prefácio do nosso Deus, da lei de Deus, e este é o prefácio mais glorioso que existe. Mas é talvez o mais ignorado por muitos em várias ocasiões. Muitas vezes, a rejeição ou o deixar de lado o prefácio é revelado quando nós, por exemplo, escrevemos, ou quando nós publicamos, ou quando nós estampamos nas casas, nas nossas casas, nas empresas, nas escolas, não o mandamento de Deus junto ao prefácio, mas apenas as ordens de Deus. Os mandamentos, do primeiro ao último. Nós apresentamos e apenas estampamos ali os imperativos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe. Nós geralmente encontramos essas coisas estampadas assim, apenas os imperativos, as ordens do nosso Deus, mas ignoramos os indicativos de Deus. Ignoramos quem Deus é e o que Ele fez. É justamente no prefácio que nós encontramos o indicativo. Quem Deus é e o que Ele fez. Os imperativos, meus irmãos, eles perdem sua força quando desconsideramos o indicativo. As ordens de Deus perdem sua força quando nós desconsideramos quem Deus é e o que Ele fez. Nós podemos, mas não devemos, eu acredito, deixar de ler o prefácio dos livros que homens falíveis escrevem neste mundo. Mas nós não devemos, em hipótese alguma, deixar de considerar o prefácio dos 10 mandamentos, uma vez que nele encontramos o fundamento, o alicerce de tudo o que será dito em seguida. E o fundamento é o próprio Deus, o Senhor soberano, eterno, imutável Deus pactual e gracioso Redentor do seu povo. Por essa razão, nós observaremos brevemente a exposição do prefácio da lei do nosso Senhor. Meus irmãos, a lei do nosso Senhor é algo que deve ser valorizado grandemente. A lei do Senhor ela é central na revelação do Senhor do Antigo ao Novo Testamento. E este Senhor ele entregou esta lei de modo glorioso ao seu povo, mas também de modo terrível. Os homens temeram quando a lei do Senhor foi entregue, quando o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E os homens temeram trovão, relâmpago, tremores. O povo disse, não fale o Senhor conosco. Pediram para que Moisés fosse até lá.
Eles temeram a voz de Deus, porque o Senhor se revelou ali tremendamente. O Senhor se revelou ali grandiosamente na entrega da sua lei, da sua vontade aos homens. E eles tremem. Eles tremem diante desse Senhor que é santo. Eles temem diante desse Senhor que é grandioso em santidade. Meus irmãos, os 10 mandamentos, ou decálogo, é a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas. Aqui está o resumo da vontade do nosso Senhor para mim e para você. E ele vai dizer 10 palavras, ou 10 mandamentos, mas a tradução literal seria literalmente 10 palavras aqui do texto. Alguns vão chamar de decálogo, como muitos de nós conhecemos. A palavra deca em grego significa 10 e logos significa palavra. A ideia seria, de fato, 10 palavras. E aqui nós encontraremos, neste versículo primeiro, especialmente de Êxodo, capítulo 20, o Senhor falando e se apresentando como o legislador, aquele que criou e determinou a lei. Ele vai dizer no versículo 1, então falou Deus todas estas palavras. Notem aqui, meus irmãos, que ele não está dizendo aqui que foi um homem que escreveu. Ele não está dizendo aqui que foi Moisés quem falou. Ele está dizendo foi o próprio Deus quem falou todas estas palavras. Moisés era assim um profeta do Senhor. Moisés era assim um homem de Deus. Mas aqui é Deus quem fala diretamente com o seu povo. O Senhor, o legislador, é quem fala. Notem, meus irmãos, que ele vai dizer que o Senhor falou todas estas palavras. Aponta aqui para a ideia de completude da lei. A lei do Senhor é completa. Ele não quer que você acrescente nada a esta lei, mas também não quer que você subtraia nada dela. Esta é a vontade de Deus revelada. Todos estes mandamentos saíram da sua boca. E uma vez que esses mandamentos vieram da boca do nosso Deus, sem sombra de dúvidas, não há nada melhor que aprender estes mandamentos através dele mesmo. Mas antes de apresentar os 10 mandamentos, o Senhor ele mostrará as razões de ser ele o legislador. Ele vai dizer, falou Deus todas estas palavras. Aqui temos razão suficiente para observarmos e abraçarmos a lei de Deus e obedecermos a Ele. Ele simplesmente poderia dizer, eu sou Deus, obedece os meus mandamentos. Ele simplesmente poderia falar isso. Eu sou o Senhor, obedece os meus mandamentos. Mas é interessante notarmos que ele vai dar, neste versículo 2, razões outras para que nós obedeçamos a sua vontade revelada. E ele vai dizer, então, no versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O nosso Deus vai apresentar pelo menos 3 razões para que nós obedeçamos a sua vontade revelada. Ele vai dizer, primeiramente, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor soberano. Meus irmãos, quando Deus falar, ou quando Deus fala, Ele revela muito ao homem de quem Ele mesmo é. O Senhor, Ele revela o seu ser. A partir desse 2º verso, Ele se apresentará como o Senhor Yahvé. Ele se apresentará como o Senhor Javé, como alguns preferem chamar. Encontramos a revelação desse nome
em Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. É quando ele vai se revelar como o Senhor Yahvé. Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor, Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não é que o Senhor não tenha se revelado antes com o nome Senhor Yahvé. Em Gênesis nós encontramos esta palavra lá, o Senhor se revelando como Senhor Yahvé. Mas ele se revelou aqui a Moisés de modo especial. Ele, nesta revelação, ele apresentou outras questões relacionadas a quem ele é, ao seu ser, aos seus atributos. E o significado para esse nome encontramos em Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Um outro texto muito conhecido também. Lá encontramos o significado do nome do Senhor. Ele vai dizer assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O meu nome é Yahvé, o meu nome é Javé. Aqui vemos Deus se apresentar assim. Ele vai se apresentar aqui, meus irmãos, como Deus soberano sobre absolutamente todos. Ele vai se revelar como aquele que nada vai além dele e nada vai acima dele. E uma vez que ele é o Deus soberano, todos devem submissão e obediência a ele. Toda a criação, todos os homens, crentes ou descrentes, devem obedecer à sua vontade revelada nas suas ordenanças, nos seus mandamentos. E, meus irmãos, uma vez que ele é o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que conduz todas as coisas, o Deus que executa toda a sua vontade, ninguém neste mundo tem o direito de se rebelar contra ele. Nenhum de nós devemos nos voltar contra a sua vontade. Sobre a sua criação, ele faz o que ele quer, porque ele é o Senhor soberano, ele é Yahvé. Ele é soberano sobre nós, ele é soberano sobre suas criaturas, e sobre nós, e em fazer conosco tudo o que ele quiser. Sua soberania, ela é revelada ao seu povo no Antigo Testamento. A sua soberania é revelada aqui para cada um de nós. O mesmo Deus que falou: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, para o povo no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que diz hoje: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Fazei a minha vontade. Sua soberania, meus irmãos, é revelada. Há vários nomes com significados diferentes relacionados a Deus. Ele se apresenta de diversos modos. O nome Yahvé, aqui apresentado, tem muitas coisas para nos ensinar. O nome Yahvé, como foi dito, apresentará a sua soberania. E ele vai apresentar a sua soberania através desse nome, revelando de fato quem ele é para o homem. E este nome, meus irmãos, vai revelar que este nosso Deus é um Deus eterno. Ele não é um Deus que foi criado. Ele não é um Deus como nós imaginamos, que muitos dos deuses que nós criamos.
Ele não é criatura como eu e você. Ele é o Senhor eterno. Ele sempre existiu. O Salmo de número 90, versículo 2, nos revelará isso também. Sobre este nosso Deus, que é o Deus eterno. Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde ele vai revelar a Moisés quem ele é. Eu sou o que sou, aponta também para a sua eternidade. Meus irmãos, somente Deus é eterno. Nada na criação é eterno. Nada além de Deus é eterno. Satanás não é eterno. O inferno não é eterno. Os céus não são eternos. É um atributo que pertence somente ao nosso Deus. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E aqui é revelado este atributo grandioso do nosso Deus, que lança por terra qualquer invenção dos homens que tentam contrariar quem o nosso Senhor é. O evolucionismo cai por terra. O materialismo cai por terra e tantas outras ideias inventadas pelo homem. O nosso Senhor, Ele é o Deus eterno. É assim que Ele se apresenta para o seu povo. Mas, meus irmãos, Ele não é somente o Deus eterno. O nome Yahvé revelará também que Ele é o Senhor imutável. O nosso Senhor não muda. Ele permanece sempre sendo quem Ele é. É diferente de nós, não é mesmo? Nós somos pessoas volúveis. Nós com frequência mudamos a nossa vontade, com frequência mudamos o nosso desejo, com frequência mudamos o nosso humor. Mas o nosso Deus, não, meus irmãos. Ele permanece sendo quem Ele é sempre. O nosso Deus é um Deus imutável. O Salmo de número 145, versículo 3, nos revelará isso também. Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Tiago, capítulo 1, versículo 17, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, são textos que vão apontar e vão revelar que este nosso Deus não é somente o Deus eterno, mas também o Deus imutável. O nosso Senhor permanece sendo o nosso Senhor desde a eternidade. Ele não muda. Este nome, Yahvé, também revelará que Ele é soberano também porque Ele é um Deus todo-poderoso. O seu poder, ele não tem limites. Enquanto o homem, ele é pobre, ele é fraco, nada possui em suas mãos para fazer executar a sua vontade, o nosso Deus é que possui um poder que não pode ser jamais limitado. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor. O que é que o nosso Deus não pode fazer? O que é que o nosso bendito e amado Senhor não pode executar? Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No primeiro livro da Escritura nós encontramos esta revelação e no último livro da Bíblia também. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, nós encontramos a revelação de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
poderoso, o que era, que é e que há de vir. Ele não é somente o Deus eterno, Ele não é somente o Deus imutável, Ele é também o Deus todo-poderoso, mas não somente isso. O nome Yahvé também revelará que o nosso Deus é um Deus que é autoexistente. Revelará que o nosso Deus é um Deus que é independente. Ele é um Deus que não precisa das suas criaturas. Ele não precisou das suas criaturas para ser quem Ele é. Ele não precisa das suas criaturas para fazer absolutamente nada. O nosso Deus é independente da sua criação. Enquanto nós somos criaturas que dependemos absolutamente o tempo inteiro do socorro, da assistência, da provisão do nosso Deus, o nosso Deus vive. Ele vive sem precisar de mim e de você. Ele foi independente e sozinho na obra da criação. O nosso Deus Trino criou todas as coisas. Ele foi soberano e independente, não precisou de mim e de você na obra da redenção. Este é o nosso Senhor. Ele não foi criado. Ele simplesmente é. Ele não foi criado. Ele simplesmente existe. Este é o Senhor. Ele é independente. Esta é a revelação do nosso Deus aqui em Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor Yahvé, o Deus independente. Eu não preciso da minha criação. Mas uma razão para o homem observar este Deus e temer a este Deus, reconhecendo assim a sua soberania. Mas Ele não é somente o Deus eterno, Ele não é somente o Deus imutável, Ele não é somente o Deus todo-poderoso, Ele não é somente o Deus que é independente. Ele se revelará neste nome como fiel cumpridor das suas promessas. Ele é o fiel cumpridor das suas palavras. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que é verdadeiro. E uma vez que o nosso Deus é um Deus que é verdadeiro, Ele não pode mentir. O que Ele fala, Ele cumprirá. O que Ele prometeu, Ele executará. O nosso Deus não pode fazer qualquer coisa que seja contrário à sua natureza. Uma vez que Deus é verdadeiro, Ele cumprirá toda a sua vontade. As promessas que Ele fez ao seu povo Israel no Antigo Testamento, Ele cumpriu. Mesmo tendo o povo falhado, mesmo tendo o povo descumprido o que deveriam fazer, o nosso Deus permaneceu como um Deus fiel. Fiel a Ele mesmo. E nos abençoando abundantemente através da sua fidelidade. É diferente de nós, não é mesmo? Nós não somos fiéis. Nós não cumprimos o que falamos. Quantas vezes você prometeu algo a seu filho? Quantas vezes você prometeu algo à sua esposa? Quantas vezes você prometeu algo aos seus amigos e nada fez? Nosso Deus não. O seu nome revelará que Ele é fiel, fiel cumpridor das suas promessas, fiel cumpridor da sua palavra. O seu nome também revelará, meus irmãos, que Ele é um Deus que tudo faz, que Ele é o Deus criador. Mas não somente isso, que Ele também é o Deus sustentador de todas as coisas. Atos capítulo 17, versículos 24 e 28, falarão sobre este nosso Deus. Atos capítulo 17, versículos 24 e versículo 28, assim diz a palavra do nosso Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos
geração. Meus irmãos, o nosso Deus, Yahvé, Ele é um Deus criador. Mas não é um Deus que criou o mundo e tudo que nele há e lançou e não tem relacionamento algum com o mundo criado. Ele é o Deus também que é sustentador. O seu nome revelará isso para nós. O nome do nosso Deus tem muitas verdades para nos ensinar, verdades que devem trazer grande consolo para o nosso coração. Este é o nosso Senhor. Ele é todas estas coisas. Ele é sempre imutável, sempre eterno, sempre todo-poderoso, sempre independente, sempre fiel. Este é o seu nome. O seu nome é Yahvé. Os homens no mundo, eles têm problema a se submeter às regulamentações de outros homens. Nós temos muitas vezes dificuldade para nos submeter a, de fato, leis, ainda que sejam justas. Também, meus irmãos, os homens têm dificuldade, uma dificuldade imensa de se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, como revelada nos 10 mandamentos. Ele não tem problema com a palavra, 10 mandamentos, decálogo, não tem um problema com isso, mas problema com o conteúdo, sim. Eles não querem se submeter a Deus. Por mais que Deus se revele deste modo, revelando estes atributos, revelando-se como soberano, eles não querem se submeter a Ele. Os mandamentos de Deus revelam a corrupção que há no coração do homem. Revela a corrupção que os conduz a jamais querer se submeter a ordens de quem quer que seja, inclusive as ordens de Deus. E muitas vezes nós somos assim também. O Senhor nos apresentou as razões, fazer a minha vontade. O que é que nós temos feito? Nós temos observado os seus mandamentos. Ele tem revelado quem Ele é. O que você tem feito? Você tem amado os seus mandamentos? Ou você tem olhado para Deus, olhando para Ele como se Ele fosse um legislador mau? Porque muitas vezes parece que é assim que os homens olham. É justamente isso que revela o que seria o antinomianismo. É aqueles que se opõem à lei contra a lei. Isso revela simplesmente uma má compreensão de quem Deus é. O antinomianismo é fruto da má compreensão de quem o Senhor Deus é e o que Ele fez em nós e através de nós e para nós através de Cristo. O antinomiano vai olhar para Deus como um Deus mau, o que implica em leis que não são boas, o que vai conduzir eles a não desejarem praticar e se submeter à lei. Mas, meus irmãos, nós não podemos ver a lei como vindo das mãos de um legislador mau, falível, como os homens e pecador, mas sim das mãos do Supremo e Santo Legislador. Uma vez que Ele é santo e bom legislador, a sua lei também é, porque, como já foi dito em outra ocasião, o que o Senhor faz não pode ser separado de quem Ele é. O que Ele faz ser revelado, revela quem Ele é. Se eu atribuo qualquer tipo de iniquidade, erro, corrupção ao que o Senhor fez ou ao que Ele revelou, eu estou atribuindo ao próprio Deus estas imperfeições. Meus irmãos, o que Ele fez escrever, sua vontade revelada, não pode ser separado de quem Ele é. Então, uma vez que o nosso Deus é bom e justo, os seus mandamentos serão, por implicação clara e necessária, bons e justos. Mas é isso também que Paulo vai nos dizer. Em Romanos capítulo 7, versículo de número 12, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Ele dirá: por conseguinte,
a lei é santa. E o mandamento? Santo, justo e bom. Santo, justo e bom, em plena e perfeita harmonia com quem o nosso Senhor é. Porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele é bom. Então, uma vez, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é tudo isso. E a sua lei revela o seu caráter, revela quem Ele é. Nós devemos nos submeter à sua vontade. O Senhor, por ser soberano, então, Ele vai exigir de nós, o seu povo, submissão. Não lute contra o Senhor. Não lute contra a sua vontade. Não rejeite a sua vontade. Não pense que você sairá ileso deste tipo de atrevimento. Você certamente sairá perdendo. Ele, meu irmão e minha irmã, tem todo o direito de fazer na minha e na sua vida a sua vontade. Ele tem todo o direito de legislar, de determinar leis para nossas vidas. E Ele faz isso para o nosso próprio bem. Obedeçamos aos mandamentos do nosso Deus por causa de quem Ele é. Ele é o nosso Senhor. Obedeçamos às suas ordens. Mas o nosso Deus, Ele vai nos dar uma segunda razão para isto também. Ele não vai se revelar simplesmente como Deus soberano, o Senhor Yahvé. Ele vai dizer também que Ele é o Deus pactual. Ainda no versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus. Meus irmãos, é interessante notarmos aqui. Ele vai se revelar como Deus pactual. E Ele é sim o Deus pactual de todo o seu povo. Mas é interessante notarmos que Ele vai usar aqui a segunda pessoa do singular. Ele vai dizer, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de todo o povo, sim, mas eu sou o Deus particular de cada um dos meus filhos. Eu sou o Deus particular de cada um de vocês. Eu sou o Deus particular do Jefferson. Eu sou o Deus particular do Roberto. Eu sou o Deus particular da Caris. Eu sou o Deus particular de cada um de vocês. Ele se revela como um Deus pessoal. Ele se revela como um Deus pactual. Então, desse modo, o Senhor revela que Ele é o Senhor, seu, meu irmão. E nesse texto, temos revelado aqui este pacto mosaico. O pacto mosaico sendo revelado diante dos nossos olhos. Sim, meus irmãos. Aqui é revelado o pacto que o Senhor fez com o seu povo. Essa linguagem, eu sou o teu Deus, está implícito também. Eu sou o teu Deus. E o Senhor é o meu Deus. Eu sou o teu Deus. E o povo respondendo, tu és o meu Deus. Essa linguagem pactual entre o Senhor e o seu povo. Em Êxodo capítulo 34, versículo 28, uma palavra correspondente a pacto seria a palavra aliança. Nós encontramos as seguintes palavras. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 13, nós encontramos também o Senhor falando a mesma coisa. Ele vai dizer, então vos anunciou Ele a sua aliança, que vos escreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que não é somente soberano, o soberano Yahvé. Ele é o Deus pactual. Ele fez um pacto com o seu povo. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, nós encontramos esta verdade.
Vejam, meus irmãos, o Senhor, Ele havia feito um pacto de obras no passado. Nosso Senhor fez um pacto com Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós encontraremos lá as estipulações do pacto. No dia em que comeres da árvore, certamente morrerás. Você não deve comer da árvore. E o que foi que o homem fez? O homem quebrou o pacto. O homem quebrou a lei do Senhor. O homem transgrediu a vontade do Senhor com a qual ele se comprometeu no pacto. Eles transgrediram a lei. Eles quebraram o pacto. Ou melhor, nós quebramos o pacto com Deus em Adão. Então o nosso Deus, Ele foi servido a fazer um novo pacto. Um segundo pacto, geralmente chamado de pacto de graça. E é justamente este pacto que se estende a todos nós hoje. Aqueles que não conhecem a Cristo estão ainda sob o pacto de obras, serão punidos. Mas aqueles que estão em Cristo estão sob o pacto da graça do nosso Deus. Esse pacto, meus irmãos, ele tem desdobramentos muitos. Este pacto, ele é administrado de diversos modos diferentes. Este pacto foi administrado por pessoas diferentes na história da redenção do homem. Nosso Senhor fez um pacto com a Noé, pacto da graça sendo revelado. Aquele pacto da graça que foi revelado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este pacto da redenção, este pacto da graça, ele é revelado em Noé. Este mesmo pacto da graça, ele é administrado e revelado em Abraão. Este mesmo pacto é administrado e revelado em Moisés. Posteriormente, este mesmo pacto é administrado por Davi e, finalmente, por Cristo. O mesmo pacto da graça sendo revelado em sua maior expressão. Pacto da graça. Mas é um pacto, meus irmãos, que não foi feito simplesmente com o povo de Deus no Antigo Testamento, o Israel físico, o Israel de carne. É um pacto que envolve cada um de nós, todos os gentios. Nós que não somos judeus. Nós somos alvo deste pacto. Deus é também o Deus dos gentios, não apenas o Deus do antigo Israel. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele falou para o povo, Israel, eu sou o teu Deus. E é Ele que fala para mim e para você hoje, Ele diz assim, eu sou o teu Deus. É o mesmo Deus que fala hoje para nós, se revelando como nosso Senhor. Meus irmãos, isso deve preencher e encher o nosso coração de grande alegria, porque Ele é o nosso Deus. Nós não pertencíamos a Ele. Nós nos rebelamos contra Ele. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós quebramos o seu pacto. Nós pertencíamos a Satanás. Esta era a nossa filiação. Nós pertencíamos àquele que hoje é o inimigo de nossas almas. Mas Ele diz, eu sou o teu Deus. Sim, irmãos, Ele é o Deus individual de cada um de nós. Que privilégio ser alvo da condescendência de Deus. Que privilégio ser alvo da bondade de Deus. Que privilégio ser alvo da misericórdia de Deus. Que bondade, que privilégio ser alvo dos cuidados paternais deste Deus. Nós somos dele. Os benefícios deste pacto da graça
e a maior oferta que este pacto pode oferecer será revelado, meus irmãos, na terceira razão para nós obedecermos à lei do nosso Deus. Nas próximas palavras, no versículo 2, ele vai se revelar como soberano redentor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Egito, meus irmãos, ele era um lugar de escravidão física. O povo de Deus sofreu muito tempo sobre as mãos de homens ímpios. Fizeram todo tipo de mal contra o povo de Deus. O povo de Deus sofreu e clamava, pedindo para que o Senhor os libertasse, pedindo para que o Senhor levantasse um redentor, alguém que pudesse livrá-los das mãos dos seus inimigos. Meus irmãos, o Egito era um lugar terrível, com muita imoralidade, com muita adoração a falsos deuses. Então o Senhor, que é fiel cumpridor do pacto, o Deus misericordioso, ele foi aquele que enviou e levantou um homem como libertador, Moisés. Nós sabemos que foi o próprio Deus que libertou o seu povo através de Moisés, mas Moisés ali, ele agiu como um mediador. Moisés ali, ele agiu como de fato o libertador. E este seu papel apontava para Cristo, meus irmãos. Um único mediador entre Deus e os homens. Moisés era um tipo de Cristo. Moisés era como que uma sombra daquele que viria. Moisés apontava para o nosso Senhor. O nosso Redentor é revelado. Mas uma razão anexa para nos submetermos à sua vontade. Foi o Senhor quem tirou Israel do Egito, da casa da servidão no Egito. E Cristo é aquele que faz isso através da sua morte. É justamente este Cristo que o pacto da graça vai oferecer como salvação para os pecadores. No pacto da graça, Cristo. E neste pacto da graça, este Cristo que é oferecido, este mesmo Deus exige fé neste Cristo que é oferecido para que o homem possa ser salvo da escravidão do Egito. E Deus, nesse pacto, sendo fiel, ainda promete o Espírito Santo a todos aqueles que estão destinados para a salvação, a fim de que creiam no seu Filho. Este Cristo é aquele que se torna objeto da nossa fé. E é através da redenção nele que nós somos arrancados, tirados, levados do Egito espiritual. Enquanto Israel foi tirado do Egito físico, da escravidão física, eu e você, meus irmãos, somos tirados do Egito espiritual que nós nos encontrávamos. Nós vivíamos em imoralidade. Nós vivíamos adorando falsos deuses. Nós não adorávamos um único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, se nós fomos tirados por Deus do Egito, se nós fomos tirados por Deus da casa da servidão, nós que servíamos a Satanás, nós que vivíamos segundo os desejos do nosso próprio coração, nós que vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, nós que fazíamos a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós fomos arrancados de lá. Mas por que razão? Muitas vezes voltamos e desejamos voltar a nos deleitar nas coisas do Egito, nas coisas da casa da servidão.
O Senhor nos tirou de lá não para que sirvamos a Satanás, mas para que sirvamos a Ele, fazendo toda a sua vontade. Meus irmãos, voltar para o Egito, voltar para a casa da servidão, voltar a praticar as coisas que antes praticava, antes de ser redimido pelo meu Deus, é loucura. E é uma manifestação de um coração que talvez nunca tenha sido redimido por Deus, porque aqueles que foram salvos por Ele amarão os seus mandamentos. O Senhor nos tirou do Egito para que pudéssemos adorá-lo. O Senhor nos tirou do Egito para que pudéssemos viver segundo a sua vontade. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos arrancou das trevas. Ele somente fez isso. A soberania do nosso Deus, ela é revelada, sobretudo, na salvação. Na salvação e na obra da redenção do homem. Ele vai dizer, te tirei da terra do Egito. Ele não vai dizer, foi você que saiu da terra do Egito com a força do seu próprio braço. Foi você que saiu da terra do Egito com o seu braço estendido. Não, meus irmãos. Foi o Senhor com o braço estendido, com mão poderosa, que nos arrancou de lá. Nós não fizemos nada. Mas Deus sim, Ele soberanamente arrancou o homem no passado do Egito e nos arrancou do nosso Egito. Nos arrancou da nossa escravidão particular. Saiba de uma coisa, não há mérito algum aqui para os homens, não há mérito algum aqui para você. Você foi salvo, não foi você que salvou a si mesmo, foi o Senhor quem te tirou da pior escravidão que você já experimentou. Pior que a escravidão física é a escravidão ao pecado, é a escravidão a Satanás. Não há escravidão pior que esta. Escravidão que aqueles que não conhecem a Cristo estão. O homem pode até imaginar e pensar, não estou sob escravidão nenhuma. Eu estou livre. Não. Se você não conhece a Cristo, se você não crê em Cristo, você está escravo de Satanás. Você é escravo dos seus próprios pecados, que te conduzirão à morte e ao inferno. Mas o Senhor é aquele que nos salva soberanamente. E Ele nos salva com um propósito. O Senhor tem sempre propósitos gloriosos na salvação do seu povo. Notem que, primeiramente, vem a salvação e depois a ordem de que devem guardar os seus mandamentos. Ele vai dizer, olha, eu vou revelar a vocês quem eu sou. Eu vou revelar a vocês também o que eu fiz. Obedeçam aos meus mandamentos. Ele se apresenta como Deus Redentor e então diz que agora devemos guardar a sua lei. É exatamente assim, lembre-se, como falei no início, indicativos e imperativos. O indicativo apontando fatos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O imperativo, a ordem. Não terás outros deuses diante de mim. Ele vai apontar primeiramente quem Ele é. É justamente assim que os nossos catecismos conseguem pegar muito bem esta ideia. O nosso catecismo vai tratar justamente sobre isso. Na terceira pergunta do breve catecismo vai dizer, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta, a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O que o homem deve crer acerca de Deus, indicativos. E o que Deus requer do homem, imperativos. Os indicativos de quem Deus é e o que o homem deve crer acerca de Deus.
da quarta pergunta até a pergunta de número 38 do Breve Catecismo. E os imperativos do que o homem deve fazer, do que Deus requer. Da pergunta 39 até a pergunta de número 107 do Breve Catecismo. Ele vai começar justamente a partir da pergunta de número 39 a tratar sobre as questões relacionadas à lei. Nós precisamos, primeiramente, conhecer quem nosso Deus é e o que Ele fez por nós, para que possamos obedecer à sua vontade. Primeiramente, crer, depois obedecer. Primeiramente, conhecer, depois cumprir. O homem jamais poderá ser salvo pela obediência desta lei. Não existe possibilidade disso acontecer, mas somos salvos para a obediência ao Senhor e aos seus mandamentos. Somos salvos para isto. Não por eles, mas para eles. Não através dos mandamentos, mas salvos por Ele para cumprirmos a sua lei, as suas ordenanças. E uma vez que esse nosso Deus é o Senhor soberano, o Senhor Yahvé, e uma vez que esse nosso Deus é o Deus pactual, o meu e o seu Deus, e uma vez que Ele também é o nosso bendito e gracioso Redentor, Ele não somente exige que cumpramos os seus mandamentos, mas Ele exige também de nós fidelidade. Nós devemos, então, agora, fidelidade ao nosso Deus. Devemos aceitar só a Ele, por nosso Deus, como o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, nós devemos abandonar os nossos ídolos, lançá-los fora, não esconder os nossos ídolos. Nós devemos lançar fora e reconhecer o Senhor como o único Deus, como soberano legislador e o soberano redentor, o nosso amado Deus pactual. E uma vez que nós somos pessoas que agora viveremos em fidelidade a este nosso Deus, nós agora passaremos a obedecer a sua vontade. Nós que fomos salvos, agora sim, observaremos a sua lei. Lei que foi cumprida por Cristo perfeitamente. Daquele Cristo que, quando contemplamos a lei e contemplamos toda a nossa iniquidade, nós corremos para Ele. E quando encontramos nele salvação, Ele nos devolve a lei agora para nós cumprirmos a lei devidamente nele. E agora faremos tudo segundo a sua vontade. A obediência é requerida de mim e de você. Nós devemos guardar todos os seus mandamentos. É isso que o Breve Catecismo, na pergunta de número 44, vai nos ensinar. O Breve Catecismo, na pergunta de número 44, vai dizer assim: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso, Deus e nosso Redentor. Ele vai dizer aqui, guardar alguns mandamentos? Não. Todos os mandamentos. Toda a minha lei. É guardando os seus mandamentos, meus irmãos, que nós encontraremos verdadeira liberdade. É guardando os mandamentos do nosso Senhor que nós encontraremos, sim, verdadeira liberdade. Nós encontramos verdadeira liberdade quando nós não temos outros deuses além do nosso Senhor. A sua lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Verdadeira liberdade é ter um único Deus e ser fiel a Ele. Nós devemos obedecer ao nosso Deus no cumprimento deste mandamento. Nós encontramos verdadeira liberdade quando nós observamos o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Eu não quero ser adorado da forma que você imagina que eu devo ser adorado. Eu sou Deus e sou Espírito. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Fostes redimidos. Cumpre a minha vontade.
Ele vai dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Encontramos verdadeira liberdade quando obedecemos ao nosso Senhor, não zombando com o nome dele, não brincando com o nome dele, não fazendo piadinhas com o nome dele, não compartilhando memes e figurinhas com o nome dele, mas obedecemos ao nosso Deus quando tememos a ele, sem brincar com o seu nome, que é santo. Nós encontramos, meus irmãos, verdadeira liberdade quando no dia do Senhor ele vai dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Quando nós separamos este dia, não para viver segundo as leis dos homens, mas para viver segundo a lei deste Deus, que reservou este dia para adoração pública ao seu nome. Este é o dia que pelos puritanos era chamado de o dia da feira da alma. Neste dia e neste culto, nós encontramos verdadeira liberdade e verdadeira libertação através do Evangelho de Cristo anunciado. Nós encontramos verdadeira liberdade quando nós honramos os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor diz às crianças, honra a teu pai, a tua mãe, obedece a teu pai e a tua mãe. Eles têm cuidado de ti, eles têm velado pela tua alma, obedecem aos teus pais. Este é o mandamento do nosso Deus, que é um mandamento com promessa. Mas este mandamento também exige de nós, adultos, obediência àqueles que são colocados sobre nós como autoridade. Obviamente que devemos autoridade àqueles que, a submissão à autoridade àqueles que estão sob nós, e neste mandamento é exigido, não quando eles fazem a sua vontade contrária à lei de Deus, porque importa obedecer a Deus e não a homens. Mas nós devemos, sim, no temor do Senhor, encontrar verdadeira liberdade em fazer a vontade dele, nos submetendo àqueles que são autoridade sobre nós. Nós encontramos, meus irmãos, verdadeira liberdade quando nós fugimos de matar o próximo, porque o sexto mandamento vai dizer, não matarás. E você pode imaginar assim, não, eu não puxei a faca para ninguém. Mas muitas vezes nós matamos o nosso irmão no nosso próprio coração quando nós nos iramos contra ele. Quantos você já matou no seu próprio coração? Você é homicida. Encontramos verdadeira liberdade quando nós cumprimos o mandamento do nosso Deus. Encontramos verdadeira liberdade quando nós não adulteramos. E você pode pensar assim, eu não me deitei com a mulher do próximo. Mas se você olhou para ela, desejando esta mulher, diz o Senhor, você já adulterou com ela. Nós encontramos verdadeira liberdade quando observamos este mandamento devidamente. Encontramos verdadeira liberdade quando não furtamos o que pertence ao outro. Encontramos verdadeira liberdade quando nós não falamos falso testemunho contra o próximo. Verdadeira liberdade encontramos quando não cobiçamos o que pertence ao outro. Para muita gente, meus irmãos, vida boa, paz, tranquilidade. Para muitos, verdadeira liberdade é outra coisa. É não ter leis. Liberdade, meus irmãos, não é sinônimo de fazer o que acho que devo fazer. Segundo a Escritura, verdadeira liberdade é fazer o que o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, o supremo legislador, ordenou em sua palavra. Não há verdadeira liberdade quando ignoramos a vontade de Deus, mas sim apenas escravidão, sofrimento e morte. Quando ignoramos a lei do Senhor, quando ignoramos a vontade do nosso Deus, sofrimento, angústia
e morte. É nisso que, no fim, nós encontraremos. A verdadeira liberdade é encontrar em fazer a vontade do Senhor, em guardar todos os seus mandamentos, observando a sua lei. Deus é teu Senhor soberano. Deus, Ele é o teu Deus pactual. Deus é o teu Deus, o bendito Redentor. Meus irmãos, deleitem-se na sua lei. É exatamente isso que farão aqueles que foram alvo da bondade de Deus. Nós amaremos a lei do nosso Deus e nela meditaremos dia e noite. Esta é a revelação daqueles que amam a Deus, daqueles que foram salvos. É um desejo sincero de obedecer a todos os seus mandamentos. Isso é o que o Senhor requer de mim e de você. E é isso, meus irmãos, que nós conseguiremos fazer com a graça do nosso Deus, com o auxílio do seu Santo Espírito, com as instruções da palavra do nosso Deus que nos capacitam e nos dão graça para prosseguir. Andando assim, não somente aqueles que estão ao nosso redor serão grandemente beneficiados, mas o nosso Senhor, sobretudo, glorificado. E é isso que nós devemos fazer. Honrar e glorificar o nosso bendito Senhor, observando e cumprindo a sua vontade. Que o Senhor, meus irmãos, pois, nos capacite e nos dê graça para que vivamos segundo os seus mandamentos, que são vida. E a partir dos próximos domingos, se Deus permitir, nós daremos continuidade e ouvindo cada exposição de cada mandamento da lei do nosso Deus, que será muito bom, a fim de que saibamos o modo que nós devemos viver para a glória dele. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nosso Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por quem tu és. Tu és o nosso Senhor, o Senhor Yahvé. Tu és o Deus pactual. Tu és um Deus que é eterno. Tu és um Deus imutável. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus independente. Tu és um Deus fiel, cumpridor das promessas e das palavras. Tu és o Deus criador. Tu és o nosso soberano Deus Redentor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, por quem tu és. E que, ó Deus, nós, sabendo quem é o Senhor e o que o Senhor fez, possamos viver segundo os teus mandamentos, para o benefício do nosso irmão e para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a viver segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a viver observando corretamente os teus mandamentos. Dá-nos de tua graça, Senhor, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.